Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje traz um tema que muito se fala ultimamente, que é o HPV, e nós temos que falar sempre sobre o HPV, maneiras de prevenir, tratamento. Temos a vacina agora. A doutora Bárbara Murayama é minha convidada de hoje. Ela é médica ginecologista, está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia. Hoje nós vamos falar a tarde inteira sobre o HPV, portanto, aproveite que o programa está começando, já liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886 e faça a sua pergunta ao vivo, aqui eu deixo a pergunta com a produção, que ela vai ser respondida durante o programa. Participa através das nossas redes sociais, a nossa rede social favorita é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Curta a nossa página, compartilhe. Todos os dias a gente coloca qual é o tema do programa. Você comenta esse post já fazendo a sua pergunta, entra na nossa página, escreve na linha do tempo, também vale, ou manda mensagem particular. Se você não quiser ser identificado, faça isso, mande a mensagem particular e escreva que não quer ser identificado, que não tem problema. A sua dúvida vai ser retirada aqui da mesma maneira. Minha convidada hoje é a doutora Bárbara Murayama. Ela é médica ginecologista, já esteve aqui conosco e hoje falar sobre o HPV está muito em alta para nós e para os médicos também, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite novamente. Sim, o HPV é sempre um tema muito importante e que a gente gosta bastante de falar pelo risco que ele pode causar, né? Assim, é um risco de vida, inclusive, porque ele pode causar o câncer de colo do útero, né? E a gente tem tantas maneiras de prevenir, de proteger as nossas meninas, as nossas mulheres. E então é importante a gente sempre reforçar, porque muitas das coisas dependem de nós médicos durante o tratamento, mas muitas dessas atitudes dependem das meninas, das mães das meninas. Então a gente precisa falar bastante mesmo. Quanto à prevenção, que a gente vai falar da vacinação, depende muito das mães, né? Desses pais, então, que muitas vezes decidem juntos se a criança vai ser vacinada ou não. A gente sabe que tem uma polêmica em torno disso, a gente pode até falar sobre a vacinação, se ela seria ou não um incentivo ao início da relação sexual, que eu acho que isso não tem nada a ver, acredito que você também acha que não, né? Claro que não, né? Na verdade, falar sobre sexo não estimula ninguém a fazer sexo, muito pelo contrário. Quando a gente torna o assunto uma coisa familiar, corriqueira, a gente dá informação para essa pessoa, para esses nossos filhos, e ele vai buscar as coisas com naturalidade, né? Essa atividade faz parte da vida de todo mundo, né? Mas muitas famílias estão decidindo pela não vacinação das meninas, que tem uma idade estabelecida, né? A vacinação ela é de graça para uma determinada faixa etária, que é de 9 a 26 anos é o que preconiza o Ministério Público, o Ministério da Saúde. O governo esse ano vai dar gratuitamente de 11 a 13 anos. Legal. Né, para as meninas. O ano que vem já vai expandir um pouco mais. Isso, essa é a meta. E com a proposta de dar a terceira dose em torno de 5 anos depois, por volta dos 18 anos, porque a gente sabe que vai ter um alcance bacana. Mas as outras pessoas podem ser vacinadas, mas aí fora do... Tem que pagar pela vacina. Por enquanto ainda tem que pagar. Agora, é um investimento em prevenção tremendo, né, doutora? Porque a gente falou aqui que depende das mães, e depende mesmo, né? Essa mãe que tem que levar essa criança para tomar essa vacina, né? E é uma criança, a gente sabe que é uma criança. Sim, é uma criança. Mas assim, é uma vacina como outra qualquer, né? Assim, tem vacina de sarampo, tem vacina de catapora. É uma doença que a pessoa vai estar exposta em algum momento. Não necessariamente, tem gente que pode passar sem vacinar de catapora e nunca ter contato com a catapora durante a vida toda. Mas se tiver, você está vacinada, né? O investimento do governo é alto em vacina, mas ainda assim é menor do que o gasto que tem com as pacientes que morrem todos os anos de câncer de colo do
do útero, né? Então, essa conta com certeza foi feita pelo Ministério da Saúde e a conta foi positiva quando há essa vacinação, né? Principalmente a longo prazo. A prevenção, ela traz um retorno, ela pode ser um investimento muito alto, mas é menor do que o tratamento, né? Claro, e não só do ponto de vista de dinheiro, mas quando a gente fala da pessoa, né? Assim, o câncer de colo do útero, quando ele acontece só em 1% das pessoas que têm a infecção. Assim, pegar todo mundo que teve a infecção do HPV em algum momento da vida, só 1% vai chegar e ter câncer de colo do útero. Mas, então, imagine que é muita gente, porque ainda o câncer de colo do útero é um dos mais frequentes no Brasil, né? Assim, ele só perde no Brasil, né, para o câncer de mama nas mulheres, né? Em algumas regiões do Brasil ele é o primeiro, como no norte do país, ele é o primeiro que acomete, que mata as mulheres. E ele acontece em mulheres muito jovens, né? Mulheres de 30, 40 anos, às vezes mais jovens, com câncer muito avançado, muito devastador, né? E a gente pode prevenir e tratar antes até. Tem lesões pré-câncer que a gente consegue pegar, né? Só a infecção pelo HPV que a gente consegue tratar. E a maioria das infecções por HPV vão se curar sem que a gente faça nada, só pelo acompanhamento, né? E com algumas orientações de qualidade de vida, de melhorar a resistência do organismo, boa alimentação, parar de fumar, fazer atividade física, usar preservativo, enfim. Então, a ida ao médico e a ajuda dos familiares, principalmente na questão da vacinação, mas também na conversa com os filhos para usarem preservativo nas relações sexuais e começarem a ir ao ginecologista inicialmente, sempre que quando começarem a atividade sexual, é muito importante. Com certeza. Inclusive, quando você vai ao ginecologista antes de ter atividade sexual, você tira dúvidas também, né? E já familiariza com esse médico que vai acompanhar a mulher a vida inteira. Isso a gente sempre fala aqui, né? Que a gente deve ir ao ginecologista antes, né? Quando já começam os caracteres sexuais, né? Assim, a menina começou a ter corpo, essa é a melhor fase, porque ela vai criar vínculo com aquele médico e vai ser um outro canal de tirar dúvidas. E para a mãe também, né? Para os pais também. Às vezes é difícil na adolescência, principalmente, a gente sabe o quanto é difícil ter diálogo, muitas vezes, com os nossos filhos. E quando a gente tem uma parceria com um profissional da área, fica muito mais fácil. Tirar essa dúvida com um médico, né? Porque se você tira dúvida com seus pais, eles não são médicos, né? Então, se tirar dúvida com o médico, de repente você tem uma dúvida sobre uma doença, sobre uma... né? Que, na verdade, se você pergunta para os seus pais, eles podem até ficar preocupados, achando que algo pode ter acometido a sua saúde, sendo que pode ser realmente só uma dúvida, né? Ouve falar na escola. Até às vezes dá vergonha, enfim. Acho que tem que ter os dois canais tem que estar abertos, né? Tanto da família quanto dos pais. Agora, eu queria que você explicasse pra gente, o HPV é um vírus? É um vírus diferente do que a gente ouve falar, né? É o papiloma vírus humano. Na verdade, ele é um vírus, ele é transmitido de contato, né? Então, com pele, mucosa por mucosa. Ele gosta muito de mucosa. Mucosa é essa pelezinha mais sensível que a gente tem tanto na boca quanto na região genital feminina, na região do ânus. Então, é um vírus que gosta muito dessas regiões e gosta principalmente da região genital, né? Da região tanto feminina quanto masculina. Então, é ali que a gente vai... E o colo do útero também. O colo do útero, ele tendo contato com o vírus, ele vai chamar o vírus para ele e vai se adoecer. Então, é por isso que o colo do útero também é um dos órgãos que a gente mais se preocupa. E mesmo que a pessoa não tenha, por exemplo, todos os tipos de relações sexuais, a gente tem que olhar, inclusive, a região do ânus, do canal, toda aquela região, porque independente do tipo de... Mesmo quem tem só relação vaginal, pode ser acometido também em outras áreas, né? Então, é um tabu também que a gente precisa, às vezes, vencer, mas tem que examinar aqui, mas a gente não tem esse tipo de relação, nunca teve. Precisa examinar todas essas áreas, né? E a qualquer lesão, começar o tratamento, né? E saber que a gente precisa tratar também o parceiro, né? E orientar. Muitas vezes a gente não acha lesões nos rapazes e a menina fica doente e a gente trata a menina e o menino, não conseguimos tratar o menino porque muitas vezes a gente nem acha lesão e aquilo se perpetua. Então é um trabalho difícil, assim, a gente fica meio que enxugando gelo. Então não acomete só as mulheres. Não. Acomete os ele homens também pode causar lesões, tanto pré-câncer, verruga, dependendo do tipo de vírus, inclusive cânceres nos genitais masculinos, né? Inclusive, não é só câncer de colo de útero. Não, câncer de colo de útero, câncer de vagina, câncer de vulva, pênis, ânus,
boca, laringe, toda essa região pode ser acometida pelo HPV, né? Tá, e aí os mais diversos médicos em suas especialidades também vão conseguir identificar hoje em dia qualquer lesão, né? Tem dentistas especializados em HPV, otorrinolaringologistas também, que tem que trabalhar com essa área, proctologistas, enfim, todos esses especialistas têm que trabalhar em conjunto quando a gente tem pessoas com HPV. Tá, então a primeira pergunta que eu te faço, você falou do preservativo, incentivar o uso do preservativo, mas que é um vírus de contato. Usar o preservativo é 100% garantido? Não, não é. Até 50%, 70% do vírus você consegue prevenir, mas como eu falei, ele é um vírus de contato. Então, às vezes, o preservativo ele não protege 100% dos genitais. E mesmo ele protegendo o vírus do HPV, ele é um pouco menor do que o vírus do HIV. Então, ele, teoricamente, passaria pelos poros do preservativo. Mas então não precisa usar preservativo? Precisa, porque a gente, primeiro, diminui o risco. E segundo, você protege contra outras doenças, como é o caso do HIV, que quem tem HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis fica mais fácil adquirir o HPV. Então, porque você tem uma queda grande da resistência do organismo, da sua imunidade. Ainda que faça o tratamento direitinho. Né? Ainda que faça. Tratar HPV em pacientes, por exemplo, HIV positivos é muito mais difícil, é muito mais complicado, né? A doença vai muito mais rápido, a gente tem uma dificuldade maior. Então, e o HPV ainda, hoje em dia, a gente consegue curar. Né, se a gente pega inicialmente, até o câncer de colo do útero, se pego inicialmente, a gente consegue fazer um tratamento curativo. O HIV não, ele tem controle, mas ele não tem cura, né? Então a gente deve usar o preservativo independente de não proteger 100%. É o que a gente tem para proteger em parte, né? Então, juntando o preservativo, mais a vacinação, mais a prevenção anual com o Papa Nicolau, a gente consegue abraçar quase que 100% das pessoas, né? Bom, então a gente falou que acomete tanto homens quanto mulheres e a gente está vacinando só as meninas. Por tabela, os meninos também vão ser beneficiados. Claro, porque a gente vai diminuir quem tem relação aí. Vão se cruzar uma hora, né? Exatamente. Mas a gente incentiva, a gente tem incentivado como ginecologistas, nós temos incentivado os meninos a se vacinarem. Legal. Então não é a vacina que é de graça. Isso. Não está no sistema. Ainda não. Tá. Existem processos, inclusive no Ministério, dos especialistas buscando que isso aconteça, né? E isso, num futuro, provavelmente acontecerá, da vacinação atingir todo mundo. Mas, por enquanto, ainda não. Mas a gente recomenda, assim, né? A gente tem contato muito com as mulheres, no caso dos ginecologistas, e a gente fala, ela sempre pergunta, meu filho, eu devo vacinar? Sim. Vacina, eu tenho filho, meu filho vai ser vacinado quando chegar na idade de vacinação. É porque você garante a saúde dele, né? Sim. Você não confia E garante, na verdade, uma questão de saúde pública também, porque ele vai transmitir. Né? A gente sabe que, assim, 7, 8 em cada 10 pessoas tem o vírus. A maioria dessas pessoas vai conseguir se livrar do vírus sozinho, sem que a gente faça nada. Porque os vírus são menos agressivos, a gente conhece mais de 100 tipos de HPV. Isso que eu ia falar. Né? Exatamente. Então são vários tipos desse vírus, né? Subtipos, é uma família bem grande. A gente conhece muito alguns que são mais oncogênicos, que nós falamos, são os principais causadores de câncer. Então, por exemplo, a vacina, a gente tem hoje 2 tipos de vacinas disponíveis. A que protege contra os 2 principais vírus oncogênicos, é o 16 e o 18, que todos eles têm, o nome deles são números. Tá. E os 2 principais causadores de verrugas genitais, que são o 6 e o 11. Né? Então, a bivalente, que é a chamada que protege contra os 2 principais, o 16 e o 18, e a quadrivalente, que é a mais recomendada, que é a que protege contra esses 4. As 2 de verruga e os 2 subtipos de câncer. Essa que está sendo oferecida pelo... é a quadri. É a que protege os 4. Isso. Então, se alguém for investir também, não está na faixa etária, mas quer investir, exatamente. O ideal é que faça a quadrivalente. Né? Já estão em estudos e deve sair aí nos próximos anos uma nona valente, uma que estão sendo estudadas para ampliar, né? Em vez de dar só... porque você falou que tem mais de 100 tipos e você só vai me proteger contra 4. É porque esses, por exemplo, o 16 e o 18 são responsáveis por mais de 80% dos cânceres de colo de útero. Né? Então, a gente sabe que são os mais agressivos. Né? Então, é por isso que eles vão os pesquisadores estão se focando nos mais agressivos para fazer as vacinas. Você falou de verrugas. Nem sempre o HPV está relacionado à verruga.
Mas Isso. pode acontecer. Pode acontecer. Tá. E aí a mulher ou homem observar isso no seu órgão genital é importante. Sim, claro. A gente tem que se conhecer, né? Eu falo que a gente deve conhecer o nosso corpo muito bem, né? Porque se algo mudar... Se algo mudar, você procura o médico, né? A gente, mesmo que você vá uma vez ao ano ao médico, né? Você conhecer no banho, se tocar, saber como funciona o seu corpo, a sua pele, enfim, o corpo todo é importante para se alguma coisa diferente. Não sei o que é isso, vá ao médico e a gente vai esclarecer, né? Algumas verrugas começam, quanto mais inicialmente a gente começar o tratamento, mais fácil é o tratamento. O tratamento das verrugas muitas vezes é dolorido, é incômodo, tem efeitos colaterais, né? Pode variar muito dependendo do tamanho, da extensão, da localização das verrugas, né? Mas pode ser usado medicamentos, cauterizações e até cirurgias, a depender dessas características. Então, quanto antes a gente pegar uma verruguinha, é muito mais fácil de tratar do que uma extensão grande de verrugas, né? E pode acometer tanto no homem e são extremamente transmissíveis. Então, se você perceber em você ou no seu parceiro que tem uma verruga, não tenha relações sexuais até o tratamento, né? E se não houver jeito, que tenha com preservativo para tentar minimizar a transmissão. Né? O ideal é procurar um médico mais rápido. Claro, e assim, entendo, tem outra dúvida que sempre surge, é assim, eu tenho HPV, meu namorado tem, então tudo bem a gente ter relação, né? Não. Mesmo que seja, mas é o mesmo vírus, o meu vírus é o 16, o dele também, então na hora que você tem relação com uma pessoa que também tem, você aumenta a carga viral sua e aumenta a carga viral dele, né? E se for vírus diferentes, você troca, você se recontamina. Então você aumenta a população de vírus em você e aumenta em mim e às vezes com um pouquinho de vírus a minha defesa consegue... Daquele jeito que você falou, às vezes você consegue dar conta. Na hora que eu amplio a carga viral, muitas vezes não consigo mais dar conta e aí a doença se manifesta. Tá. Né? Então ou se reativa. Né? Então é importante não se proteger mesmo assim. Tá. As mulheres devem ir ao ginecologista, então, depois do início da vida sexual, uma vez ao ano. É isso? A princípio, qualquer idade. Em qualquer idade. Tá. Às vezes a gente vai ter que encurtar esse prazo, a depender de... Seguir a recomendação do seu médico. Mas no mínimo uma vez ao ano, pelo menos. Uhum. Tá. Aí a mulher faz a visita dela ao ginecologista, que eu sempre falo que o ideal seria que fosse o mesmo médico, porque ele já tem todo o seu histórico, é muito mais fácil a consulta, né? Isso é muito importante. Mas que o ideal não é... O ideal é esse, mas a realidade é outra, né? Então, na verdade, as mulheres vão mudando de médico para médico. Aí você já tem a palavra de um médico. O outro, de repente, te explica de outro jeito. Ou fala uma outra coisa que você entende. E tem tratamentos que podem variar, né? Assim, eu posso seguir uma linha e, de repente, um médico que pegou... Outra. Mas que o não tá errado. É o mesmo. Pode ser o mesmo. Sim. Tudo varia do que você tem disponível, da sua experiência, enfim, de uma série de variáveis, né? Tá. Nessa consulta, o médico vai pedir pelo menos o que para essa paciente? Para quem está em casa, saber. Foi ao ginecologista, o que é protocolo? O que ele tem que pedir? Em relação ao HPV, primeiro a gente vai ter que examiná-la, né? Ter a história dessa paciente. Então a gente vai perguntar quando ela começou a vida sexual dela, quantos parceiros ela teve. E a gente tem que falar a verdade. Quando a gente vai ao médico, o médico não está lá para julgar ninguém. E faz bastante diferença pra gente. Claro, não faz diferença se eu saber quantos parceiros necessariamente, mas saber se ela teve muitos parceiros ou poucos parceiros. Isso vai fazer diferença. Risco, né? Porque isso vai torná-la mais de risco. E aí a gente vai examinar essa paciente. Muitas vezes a gente vai examinar se ela já tem relações, obviamente. A gente vai fazer o exame especular, aquele que coloca o aparelhinho dentro da vagina para olhar lá dentro. O exame de toque, vai olhar a região perianal. Se houver lesões, às vezes a gente precisa fazer um exame da anoscopia, que é parecido com o especular, só que na região do ânus também. E aí depois, o mínimo é o Papa Nicolau. Né? Se a gente já evidencia no exame clínico lesões sugestivas de HPV, como verrugas, por exemplo, eu já estou autorizada a pedir a vulvoscopia e a colposcopia, para já adiantar o passo, ou posso já realizar no consultório, se eu tiver essa especialidade. Se não, eu vou solicitar para ela fazer esse exame. E aí, se ela tiver verrugas, provavelmente ela vai fazer esse exame no laboratório e vai ser feita a biópsia para confirmar o diagnóstico. Dando negativo, não tem nada, vai pra casa tranquilo. Isso. Volta daqui a um ano. Exatamente. Volta daqui a um ano. Negativo é negativo. Ou a qualquer sintoma. Se algo mudar nesse corpo. Tá. Fazendo o Papa Nicolau, que é o principal exame para esse rastreio, não é? Sim. Fazendo o Papa Nicolau uma vez ao ano,
frequentando, portanto, esse médico, porque é ele que vai pedir esse exame, a mulher está muito bem acompanhada, é isso? É isso. É isso. Hoje é o que a gente tem de melhor. Esse protocolo, na verdade, ele vem mudando e talvez no Brasil, para os próximos anos, haja uma mudança. Nos Estados Unidos isso já vem acontecendo. Então, hoje eles têm começado a fazer um pouco diferente, não só pedir o Papa Nicolau inicialmente, mas pedir um outro exame que chama captura híbrida, que é um exame que vai dizer exatamente a pessoa tem o vírus, não tem o vírus, do HPV. É um exame mais específico do que o Papa Nicolau. Ainda que não esteja de nenhuma forma manifestado esse vírus. Ainda que não esteja manifestado, né? Existe uma discussão em relação a isso, porque muitas das pessoas, como eu falei, elas vão ter o vírus, mas não vão ter a doença nunca. Então eu fico com um resultado na mão muitas vezes que preocupa a paciente, me preocupa e eu não tenho nada o que fazer, porque se não tem lesão eu não tenho o que tratar. Então há essa discussão no meio médico, mas isso talvez passe a acontecer. Então daqui a pouco talvez o médico, ao invés de pedir só o Papa Nicolau, ou ao invés de pedir o Papa Nicolau, peça a captura híbrida num primeiro momento. Né, isso está mudando ainda, por enquanto, aqui no Brasil. O fato tem que pedir Papa Nicolau para todo mundo que já tem atividade sexual ou maiores de 20 anos. Isso é pro HPV, né? Isso. Mas já aproveitando que você é ginecologista, das mamas pede o quê? Das mamas a gente vai pedir, a gente tem que orientar desde sempre o autoexame, que a mulher deve fazer todos os meses, e a qualquer nódulo ou qualquer alteração também ela vá. Para se conhecer, Para se conhecer, né? É muito importante isso. E exames mesmo de prevenção, a gente tem a mamografia, que vai ser feita a partir só dos 40 anos, ou a partir dos 35, caso ela tenha história familiar. História familiar a gente entende por mãe, irmãs, tias ou avós que tenham câncer de mama, né? Que tenham tido câncer de mama. Alguns casos a gente vai ter que solicitar antes essa mamografia, se houver um câncer de mama muito precoce na família, né? Em casos especiais. Caso contrário, não. E vamos pedir exame sempre que houver alguma alteração. Então, se ela chegou para mim, tem um nódulo, tem nódulos benignos que são bastante frequentes, né? Os fibroadenomas são bastante frequentes em meninas, adolescentes e jovens. Então, é frequente a gente ter que pedir ultrassom nessa faixa etária de mama. Mas se você examinar, não observar nada, ela pode ir embora sem ter que fazer nenhum exame nenhum das mamas, nem ultrassom das mamas. Sim. Que é super simples de fazer. Sim. Tá. Então, vai embora, não precisa fazer, também não precisa ficar preocupado que o médico não pediu. Agora, exatamente. O Papa Nicolau pede? O Papa Nicolau, sim. O Papa Nicolau a gente ou vai colher, a não ser que ela não tenha atividade sexual ainda. Tem maneiras diferentes da análise do Papa Nicolau, né? Eu li algumas coisas. Antigamente, até ainda existe essa técnica, a gente passava a espátula, a gente tem uma espátulazinha de madeira, e tipo um palito de sorvete, que tem uma forma um pouquinho diferente, e uma escovinha que a gente introduz dentro do canal do colo do útero para pegar essas células. E a gente passava isso numa lâmina, dessas que a gente tem na escola, na aula de química. E aí põe um fixador, vai no laboratório e o médico patologista vai olhar e ver se tem células alteradas. Só que aquela lâmina não ficava tão boa, né? Para o patologista, às vezes atrapalhava um pouco e aí podia ter mais erro. Hoje em dia eles desenvolveram uma outra técnica, que é o que a gente chama de citologia em base líquida. Então, ao invés do médico passar, ou do médico, da enfermeira que vai colher o exame, passar na lâmina, ele põe num líquido. A gente tem um líquido especial e a gente passa essa espátula e essa escovinha dentro desse líquido, tampa e manda para o laboratório. No laboratório, uma máquina vai tirar o material daquele líquido e vai colocar na lâmina, o que torna o processo mais seguro, né? E a lâmina fica melhor para o patologista avaliar, então diminui a chance de erro. Né? Então, teve essa mudança. E a partir, na verdade, desse exame, a gente consegue fazer muitos outros. Então, hoje, no pedido do Papa Nicolau de base líquida, a gente consegue pedir outros exames, até taxas hormonais, pedir rastreamento para problemas de coagulação sanguínea, por exemplo, para ver se a mulher pode usar pílula anticoncepcional ou não. Pesquisa de outras doenças sexualmente transmissíveis, a gente consegue pedir de candidíase, enfim. Uma série de outros exames que, com aquela escovinha, a gente já consegue avaliar. Esse exame só vai dizer a respeito do HPV, não? Então, se eu pedir só para o HPV, sim, mas ele pode ser feito também para fazer essas outras avaliações. Com aquele material eu consigo fazer diversas avaliações diferentes, né? Vai depender do que quais são as bactérias que convivem ali conosco. Exatamente. Tá. Que tem bactérias do bem, né? Sim, a gente precisa de uma flora vaginal saudável para proteção, né? Tem pergunta aqui chegando, eu não vou falar o nome porque às vezes as pessoas não querem ser identificadas. A dúvida dela é a seguinte: então apareceu um caroço externo, parece um pelo inflamado, segundo ela.
Ele some e aparece. Ela se preocupa porque, segundo ela já teve HPV e fez uma cauterização. Algumas lesões podem confundir a mulher, né? Podem confundir o médico também, né? O caroço na vagina, na vulva, pode ser um pelo encravado e pode ser uma doença sexualmente transmissível e pode ser um câncer. Não tem jeito, a gente precisa olhar. E mesmo quando a gente olha no consultório, examina, às vezes a gente tem dúvida. Por exemplo, lesões tipo ulceradas, né? Que são mais feias, que a gente chama de úlceras genitais. A principal causa é o herpes, por exemplo. Mas existem uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis e não sexualmente transmissíveis que podem causar lesões parecidas, né? Então, assim, só no exame clínico que a gente vai conseguir ter uma primeira ideia. Algumas a gente consegue fazer alguns exames, mas nem todas a gente tem exames acessíveis para diagnosticar. Muitas a gente vai ter que começar a tratar pelo que a gente acredita que possa ser e reavaliar essa paciente. O ideal, então, é que seja a mesma pessoa vendo sempre essa paciente, o mesmo médico, para fazer esse acompanhamento. Tem pergunta aqui, agora quem participa é um homem. Ele diz, não vou falar nomes porque às vezes as pessoas não querem ser identificadas, viu? Mesmo que não está escrito aqui, eu vou preferir não falar. Ele diz que tem verrugas no órgão genital há uns 6 meses, quer saber se pode ser HPV ou outra doença sexualmente transmissível e qual o risco dele desenvolver câncer de pênis. Pede ajuda aqui, parabeniza o programa. Obrigada. As verrugas, a causa mais comum das verrugas genitais é o HPV, são infecções pelo HPV. E são pelos tipos de vírus, o 6 e o 11 são os mais comuns que causam verrugas, que não são causadores de câncer em geral, né? Mas eles são muito transmissíveis, então, e precisa avaliar. Existem outras doenças que causam verrugas, lesões nos órgãos genitais, mas a principal causa é o HPV, né? Dificilmente a gente vai pegar outras coisas, mas não tem jeito. O diagnóstico de certeza é ir ao urologista, ele vai avaliar inicialmente, provavelmente vai fazer uma peniscopia, que é um exame como a colposcopia, mas do pênis, né? Que também é basicamente olhar o órgão com um microscópio e fazer uma biópsia dessa lesão para o patologista poder dar uma resposta de certeza. Os homens resistem mais a buscar respostas para as lesões nos órgãos genitais? A mulher tem muita essa coisa de ir ao médico todo ano, né? E o homem não. E a gente às vezes tem essa dificuldade, inclusive, para tratar as minhas pacientes, né? Porque eu preciso tratá-lo para ela ficar boa. O marido, né? Você precisa tratar o companheiro. Eu preciso que ele vá ao médico. Preciso que ele vá ao urologista, se trate, e não só no caso de HPV, mas infertilidade, isso também é uma dificuldade que a gente tem bastante, que muitos homens ainda têm uma restrição de procurar tratamento. Mas no caso de doenças sexualmente transmissíveis é imperativo, não tem jeito. Eu não consigo deixar a mulher saudável se o homem não se trata. Algumas coisas a gente consegue passar o tratamento, mas outras depende do urologista, né? Nós, como ginecologistas, temos um limite até onde podemos ir no tratamento dos homens. Tá. Eu fico imaginando, pelos relatos que eu recebo aqui, às vezes as suas pacientes e pacientes de outros ginecologistas podem falar assim: doutora, você não pode pedir o exame pro meu marido fazer? Ele vai no laboratório, ele faz o exame, mas para falar para ele marcar uma consulta com o urologista, ele não vai. Isso dá para fazer? Dá. E a gente faz, né? Porque isso faz parte do tratamento da minha paciente. Né? Então, quando eu tento adiantar o tratamento dele, solicitando um exame, faz parte do tratamento que eu tenho que fazer para ela, né? Mas o tratamento efetivamente, se por exemplo, esse rapaz que nos perguntou, se eu posso até pedir, se ele fosse namorado, parceiro da minha paciente, eu poderia pedir a peniscopia para ele. Mas em detectado o problema, ele precisa ir ao urologista para fazer o tratamento, né? Não sou eu que vou tratá-lo. Tá. Tem um telespectador na linha. Agora quem fala conosco é Rodrigo de Santana de Parnaíba. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo, obrigada pela sua ligação. Fica à vontade para tirar a sua dúvida com a doutora. Sim, então, a minha dúvida é o seguinte: a parte da infecção que tem do HPV, né? Ela é visual no pênis do homem, né? A pergunta é: se essas verrugas não saem, a pessoa tem HPV, ela pode transmitir ou só quando tem verruga aparece no pênis?
Essa pergunta é bem importante, Rodrigo. A gente tem as lesões que são aparentes, as verrugas são as principais, ou até lesões mais graves, como já um câncer inicial, pode aparecer uma ferida maior, mas existem lesões pré-câncer, né, que a gente chama de lesões de baixo ou de alto grau, que são lesões microscópicas, que a gente só consegue detectar no exame mesmo, com o microscópio, com essa lente de aumento que é a peniscopia, e no caso da mulher a colposcopia e a vulvoscopia, que são lesões que a olho nu nós não conseguimos identificar. Então, ele pode transmitir mesmo sem ver e nem sentir nada, porque elas não doem, elas não ardem, elas não coçam, né? Então, só o exame de rotina. Então, o ideal seria, né? Sempre surge essa discussão, se o homem não deveria fazer exame todo ano. Sim. Essa discussão sempre surge e os ginecologistas sempre acham que sim, porque nos ajudaria. Talvez a gente tivesse menos casos no consultório se eles fizessem. Mas, de toda maneira, sim, o que a gente sempre recomenda, o que é preconizado é, se a parceira apresentou o problema, aí tem que ir ao médico, né? E se ele tem a dúvida, né? Tive uma relação desprotegida com uma pessoa que eu não sei se eu posso ter pego. Vá ao médico, tira a dúvida, faz os exames que precisa e fique tranquilo de que não tem nada e não está contaminando, não está nem com você doente, nem está contaminando outras pessoas, né? Agradeço então a participação do Rodrigo, que falou conosco aqui ao vivo. Aproveitem para participar também, telefone 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, a gente falou aqui da questão da vacinação, de falar sobre sexo, que é sempre um tabu, e é um tabu às vezes até entre os casais. Sim. Né? Então, às vezes a mulher observa no companheiro alguma diferença, algo que não existia, uma lesão no órgão genital que não tinha antes, e deve chegar no seu consultório, vai te falar, mas não falou para ele que observou. Às vezes ele também viu. Isso é tão frequente. Mas aí ele não falou. E aí, se a paciente não falar para você e você não der o recado que precisa fazer o exame, essa lesão vai continuar. Pode não ser nada, mas pode ser. Pode ser. Como é que faz isso? Qual é a sua orientação, inclusive, para o sexo não ser um tabu, e essas conversas de lesões, de doenças que podem acontecer entre o casal? Porque os dois têm que ficar ligados, é a saúde dos dois, né? É a saúde dos dois. É muito difícil, assim, não existe uma receita de bolo, né, na verdade. O que eu tento é tentar falar para as pessoas terem um diálogo aberto no casal, né? Não tem muito que... se você... eu sempre brinco um pouco, assim, se você tem relação com essa pessoa, enfim, desse tanto, uma intimidade tão grande, tem que ter intimidade e colher para falar sobre isso, né? E para se preservar, né? Porque a partir do momento que você tem uma dúvida sobre se ele está doente ou não, para e vamos ver, né? E eu sempre falo também que, assim, não é culpa de ninguém, né? Sempre tem essa coisa de, então é doença sexualmente transmissível. O culpado, né? Até porque o HPV pode estar lá alojado há muito tempo, nem ele sabe quando pegou, nem ela sabe quando pegou, e muitas vezes o HPV é um vírus oportunista, ou seja, ele fica lá no seu organismo, e quando ele tem uma chance de se manifestar, de causar uma lesão, causar uma verruga, causar uma ferida, ele vai se manifestar. Quando tem uma queda de resistência, se passou por um estresse, tomou uma medicação, enfim, teve uma oportunidade, ele vai se manifestar. Então, a gente precisa falar mais abertamente disso e entender que é uma doença que vai, se você procurar o tratamento, não fugir dele, no máximo em 2 anos você pode ter cura e resolver esse problema. E a vida que segue, né? Mas os dois precisam enfrentar isso juntos, né? Juntos, ainda que não seja que a mulher não esteja, não tenha o vírus do HPV, ainda, seja só o homem, os dois têm que trabalhar juntos ali, porque se é um casal e não fizer tudo certo, a mulher pode ser contaminada também. Sim, e precisa trabalhar. Aí às vezes não vai ser, né? Doutora, é somente pelo sexo que se contrai o HPV? Porque a gente ouve falar tanto. E especialmente as mulheres têm tanto medo, inclusive de banheiros públicos. A gente sabe, claro, que a toalha de banho é algo super pessoal, né? Cada um se enxuga com a sua própria toalha, mas que nem sempre tem a limpeza adequada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque especialmente as mulheres, até porque o contato ali das mulheres é muito maior com o banheiro, né? Banheirão. E aí você causa um outro problema, né? As mulheres não querem usar o banheiro que não é de casa, né? O banheiro público. Você acaba tendo outros problemas aí. Sim.
Na verdade, assim, essa pesquisa é sempre feita no meio científico, porque essa dúvida existe, se é só a via sexual. Hoje em dia a gente sabe que é o contato, né? Então, não precisa ter uma penetração, ter um ato sexual propriamente dito para ter a contaminação. Se a pessoa tiver uma verruga ali próxima à região e houver o contato com a verruga, ela pode ser transmitida, por exemplo. Mas é contato de um organismo vivo contra um organismo vivo, ou seja, do banheiro, os vírus, eles precisam de células vivas para viver, para continuar vivos. A partir do momento que tirei aqui a verruguinha, ela ficou aqui, o vírus está aqui na mesa, ele não dura, ele vive muito pouco. Ele não consegue, até eu ir ao banheiro, a outra pessoa foi de novo, o vírus não consegue sobreviver para passar de uma pessoa para outra. É o que os estudos têm mostrado até o momento, né? Pode ser que amanhã descubram alguma coisa diferente, mas hoje é o contato pele com pele, mucosa com mucosa, não necessariamente um ato sexual completo. Mas precisa ter esse contato de uma célula viva com outra célula viva. Doutora, essas verrugas do HPV, elas têm uma característica delas? Porque eu fico imaginando verruga, tem gente que tem verruga em qualquer parte do corpo, que é dela, né? Existem outras verrugas causadas por vírus também, outros vírus no resto do corpo, né? Mas normalmente as verrugas genitais geralmente são causadas por algum tipo de HPV. Mas existem outras verrugas que muitas vezes, se você for ao dermatologista com uma verruga em outro lugar, o dermatologista também vai cauterizar e tal, né? Elas têm uma característica, elas são rugosas, elas têm uma característica especial, elas parecem um pouco uma consistência de crista de galo, tanto é que quando tem uma verruga muito grande, tem um nome popular que fala, tá com crista de galo. É o nome popular do condiloma acuminado, já lá no passado, né? Então ele tem aquela consistência mais rugosa e tal. Então a gente olha, dificilmente, a olho nu a gente já tem uma grande suspeita. Sabe, mais ou menos, claro que a gente vai precisar da biópsia para confirmar, mas a gente já tem uma forte suspeita. Quando a gente olha, ela tem uma característica bem marcante. Tá. E aí, especialmente quando isso acomete os homens, num exame... Para as mulheres é mais fácil sempre, né? As mulheres ficam mais ligadas, mas para o homem, passou em outro médico, num clínico geral, o órgão genital, ele não é visto, né? Não, normalmente não, né? Eu acho que a melhor pessoa para fazer um autoexame no parceiro é a própria mulher, porque ela conhece o próprio homem, seria o ideal, mas a própria esposa também, até durante o próprio ato sexual, pode olhar, né? Tem o prepúcio, quando nos homens que não são circuncisados, pode esconder lesões ali embaixo, né? É uma área que tem, a gente sabe que homens circuncisados têm menos chance de ter câncer de pênis do que homens que não foram circuncisados. A circuncisão parece ser protetora nesse sentido. Então, e não tem muito jeito. Se não vai ao médico todo ano, tem que prestar atenção você mesmo, né? E a qualquer lesão procurar o médico. Ou verrugas, ou ardeu, ou tá mais vermelhinho, ou se a parceira teve, ou se soube de uma parceira anterior que teve algum problema, ou se acha que não teve, mas é suspeita, né? Porque sabe que aquela moça que você saiu teve muitos parceiros. Enfim, o HPV está aí, né? 8 em cada 10 pessoas têm o vírus. Então, não é mais uma 8 em cada 10. Tem o vírus, não necessariamente vão ter a doença. Nem vão manifestar e nem de que podem ser os oncológicos, né? Exatamente. Teve contato, né? Se vai desenvolver a doença ou não, muito poucos, né? 80% dessa população consegue se livrar do vírus sozinho, né? Então... Se livrar do vírus sozinho. Agora, tendo o vírus, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que isso preocupa porque de 10, 8 vão ter o vírus. O exame, se forem mulheres, então, vamos ver as mulheres que a gente faz o exame do Papa Nicolau. Pode dar positivo, só que ser uma dessas pessoas que esse vírus não vai manifestar de forma negativa, é isso? Sim, na verdade, assim, ela ter o vírus não significa que ela tem uma doença. Tá. Ela tem o vírus, mas eu faço o Papa Nicolau dela é normal e a colposcopia dela é normal. Ela tem o vírus no ambiente vaginal dela, isso a gente sabe pela captura híbrida. Tá. Então mas não é pelo Papa Nicolau. Não, o Papa Nicolau, ela, se vier alterada, ela já tem lesão, ela já tem uma doença. Entendi. E aí eu vou... e mesmo as pessoas que já têm a doença, ou seja, fiz um Papa Nicolau, deu alterado, é uma lesão de baixo grau, eu vou fazer a colposcopia.
Eu ainda estou autorizada, hoje em dia a gente tem uma tendência de tratar, mas a grande parte, a maioria das pessoas que tem lesão de baixo grau, que é uma lesão pré-câncer inicial, vão resolver sozinhas essa infecção com a própria imunidade sem que eu faça nada. Só fazendo exames, e aí eu vou ter que fazer exames mais perto um do outro. Tem que vou fazer acompanhar. exame de 3 em 3 meses, Papa Nicolau, colposcopia, biópsias a cada 3 meses durante um período. Em 2 anos não tem mais lesões, eu vou considerar essa infecção curada. E eu posso me infectar de novo? Sim, se eu tomar contato de novo com esse vírus pela minha vida, posso ter uma nova infecção pelo HPV. Né? Então, inclusive, essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, têm sido recomendadas a vacinação, porque a vacina parece melhorar, inclusive, a regressão da doença, facilitar o processo de tratamento. Isso ainda está em estudo, a gente ainda não tem certeza muito sobre isso, mas parece que a tendência é que a gente oriente a vacinação para todas as pessoas, né? Entendi. Tem pergunta aqui da nossa telespectadora. Já fiz várias tentativas, não obtive resposta. Se meu exame não deu nada, mas continuo com corrimento, acredito que ela esteja falando do Papa Nicolau. Continuo com corrimento, meu esposo já foi operado 2 vezes de verrugas, segundo ela. Agora apareceu uma verruga no rosto, perto do olho. Pode ser condiloma? Ela pergunta. A pergunta, então ela explica aqui que a verruga apareceu no rosto do marido. Se a gente falou de verrugas pelo corpo, as que podem acometer qualquer pessoa, pode ser outra coisa, pode, né? A gente tem outros vírus que causam verrugas também, né? Na verdade, pode. O HPV, teoricamente, pode ter em qualquer lugar do corpo, mas não é a área predileta dele. O diagnóstico de certeza vai ser retirando um pedacinho dessa verruga, provavelmente ela toda, e mandando para análise, e aí vai ver exatamente qual é o vírus que está causando essa verruga. O corrimento não é uma manifestação comum da doença da infecção pelo HPV. Tá, corrimento não tem a ver. Geralmente não. A gente pode ter secreções vaginais, até sangramento, em casos já avançados de câncer de colo do útero. E aí vai ter secreção e tal. Mas não esse corrimento que já tratei, veio exame negativo. Normalmente não é isso. Cada mulher tem uma secreção vaginal que muda de quantidade, de coloração, natural. E que muda durante o mês também. Principalmente quem não usa anticoncepcional, a variação do aspecto e da quantidade muda, né? No período ovulatório tem uma quantidade maior, antes da menstruação é um tipo, depois da menstruação é outro tipo, porque o pH vaginal, a flora vaginal, ela tem uma variação durante o mês também. Quem muda a pílula tem uma secreção vaginal diferente também. Então precisa investigar direitinho esse corrimento, ir ao médico, ver direitinho a característica desse corrimento. Se há uma dúvida em relação à doença sexualmente transmissível, informar para o ginecologista isso, porque daí ele pode pedir exames mais específicos, uma cultura da secreção vaginal, pesquisa de alguns micro-organismos mais comuns que causam corrimento e são doenças sexualmente transmissíveis, para investigar melhor. Mas saber que secreções vaginais podem variar, assim como tem gente que transpira mais, outras menos, é uma característica pessoal. Tem gente que tem mais secreção vaginal que outras. E tem que pensar também em processos alérgicos, né? Tem alergias que podem causar a vagina. Assim como o resto do nosso corpo, tem pele, tem glândula sudorípara, então também transpira. Então tem que ver se essa mulher não usa muita calça justa, roupas apertadas, muitos tecidos sintéticos, ao invés de tecidos que absorvem melhor a transpiração. Tá. Enfim, é outro caminho. Entendi. Então também precisa observar, cada mulher vai se conhecer e sabendo que podem ter essas alterações aí para saber o que é normal ou não. Doutora Bárbara Murayama continua aqui conosco, ela é médica ginecologista, está tirando as nossas dúvidas sobre HPV, muitas perguntas chegando aqui na nossa página do Facebook, continuem mandando. Eu continuo falando sobre saúde, prevenção é a palavra-chave. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco a doutora Bárbara Murayama continua tirando as nossas dúvidas sobre o HPV. Muitas perguntas chegando aqui através da nossa página do Facebook. A doutora continua aqui para esclarecer aos nossos telespectadores. A gente sabe que os homens resistem mais aí ao médico, né? Procurar o urologista, e a importância da mulher. Então, a função da companheira também no rastreio, na detecção do HPV e no tratamento, com certeza. Em 3 minutinhos nós estaremos de volta. Até já.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre o HPV. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Bárbara Murayama. Ela é médica ginecologista, está aqui nos nossos estúdios esclarecendo aqui todos os questionamentos. É sempre bom falar sobre o HPV especificamente, sobre todas as doenças sexualmente transmissíveis. Mas é importante porque, olha, tem relatos aqui de pessoas, a gente não sabe o histórico cada um é responsável por si, né? Você não sabe o histórico da outra pessoa. Tem um relato aqui, então, a Adriana de São Paulo, ela se casou virgem. E há 9 anos, então, o marido dela passou o HPV para ela. E bom, você não sabe o histórico do marido. A gente sabe que seria ideal, né? Mas isso acontece. O casal tomou o medicamento, ela foi em outros médicos e alguns especialistas disseram que ela continua com o vírus. Eu quero saber se pode ser aquele caso de tem o vírus, mas agora está inativo. Como é que isso funciona? Então, ela pode ainda, se os exames Papa Nicolau, colposcopia estão normais, a gente vai só acompanhar. Normais significam sem lesão. Sem lesão. Papa Nicolau é classe 2, o normal. Papa Nicolau normal. E a colposcopia também sem lesões. Não há lesões sugestivas de HPV naquele momento. Se foi feito captura híbrida, pesquisa do vírus e o vírus veio positivo, então ela ainda tem o vírus, ok. E aí a gente vai fazer esse acompanhamento a cada 3 meses, fazendo esses exames novamente, até a gente entender que o vírus não está mais presente no organismo. Então, depois de 2 anos sem o vírus, a gente vai considerar curada desta infecção que a gente detectou no momento. Ela pode se infectar. Pode se infectar novamente, a qualquer momento. Mas também, no caso do casal, a gente precisa investigar também o esposo, né? Porque ele pode ter também o vírus, a gente pode fazer a captura híbrida, os mesmos exames também que a gente faz na mulher são passíveis de serem feitos no homem. E a gente precisa fazê-los porque não adianta a gente tratar, fazer exame, cuidar dessa mulher se o homem continuar com uma carga viral alta, porque senão a cada relação, ela passa em consulta, eu faço todos os tratamentos, ela vai para casa, tem relação sem preservativo, se recontamina, aí volta, né? Fica um... E o que você disse mesmo com preservativo, né? Mesmo com preservativo, claro, o preservativo deve ser usado. Então, durante esse período de 2 anos em que a gente está fazendo o tratamento, o acompanhamento, com lesão ou sem lesão, o ideal é que esse casal se previna usando preservativo, para a situação não ficar ainda pior, né? Porque na hora que a gente troca o vírus, a gente aumenta a carga viral e a situação piora. Então, o ideal é que durante 2 anos a pessoa não tenha relação desprotegida, né? E quando eu falo relação desprotegida, na hora antes da penetração, já tem que colocar o preservativo para ter o menor contato possível dos genitais de um com o outro. O que vai haver algum contato, mas a gente vai minimizar esse contato, né? Entendi. Então você minimiza com preservativo, sempre. Sim. Tá. As nossas telespectadoras também gostam muito que a gente fale sobre gestação. E aí você falou sobre esses 2 anos. Então o casal utilizar o preservativo nesses 2 anos, quando há a presença do vírus, quando a lesão foi detectada. Isso está dentro do planejamento familiar, né? Então, durante esse período, se tiver um problema como esse, a gestação está adiada. É isso? O ideal seria que sim. Porque a gente sabe que a gravidez, ela é um momento em que a nossa resistência do organismo fica mais baixa naturalmente, para que a gente possa segurar o neném. Se a gente não baixar a nossa defesa, o neném não consegue crescer. É um outro ser que está crescendo dentro do nosso organismo. E quando a gente baixa a nossa resistência para o nosso filho crescer, a gente permite que outros micro-organismos se proliferem também. O HPV não é diferente disso. Ele aproveita dessa oportunidade, desse momento de fragilidade da mulher para se manifestar. Então, de repente, um vírus que estava quietinho lá no organismo e que ela não estava se manifestando de nenhuma maneira, vai se manifestar. Durante a gestação, ele vai se manifestar. E se ela não tinha o vírus e durante a gravidez, agora eu estou grávida, não preciso me proteger, eu não vou usar preservativo. Eu tenho uma relação desprotegida e eu tenho contato com o vírus do esposo, do marido, do parceiro, eu posso desenvolver a doença. Aí a relação principalmente com o parto e se o neném vai ter. Durante a gestação,
parece não haver contaminação do neném via placenta, via sanguínea. Parece haver, quando eu falo parece, é porque os estudos que a gente tem com gestantes são muito restritos. A gente não pode sair estudando grávida, né, por questões éticas. Então, a gente tem uma limitação científica em relação às gestantes. Mas o que a gente tem hoje de certeza é, se houver lesão no canal de parto, lesões verrucosas, ou se ela tiver com uma lesão de alto ou de baixo grau, no momento do parto, com 9 meses, o ideal é que atrapalhe o parto, o ideal é que a gente não tenha um parto normal, né? Se ela não tiver com lesões no canal de parto, teoricamente você pode tentar um parto normal, né? É uma discussão super acalorada entre os médicos mesmo, né? Porque você poderia ou não. Porque, teoricamente, você não deveria nem deixar essa mulher entrar em trabalho de parto, se ela tem lesão no canal de parto, no trajeto. Mas também tem gente que fala que não vai passar, tem gente que fala que vai passar. Muitos neonatologistas que veem nenéns contaminados com HPV não querem ouvir falar de parto normal quem tem HPV, porque sabem que o tratamento é muito complicado, eles têm lesões e pneumonias. No corpo enfim, todo, né? Eles ficam graves. Então, enfim, mas é uma discussão, teoricamente, o que tem preconizado hoje é, se há lesões no canal de parto, a gente evita o parto normal. Se não há lesões no canal de parto, a gente não faz. E o tratamento durante a gestação corre normalmente, ou seja, se ela vinha de um tratamento, nesse acompanhamento durante os 2 anos, fazendo exames a cada 3 meses, durante a gestação isso não muda. Ela vai fazer exames a cada 3 meses igualmente, Papa Nicolau, colposcopia. Não tem problema. Não tem problema, deve fazer, porque é muito pior ela ter a infecção do que a gente conseguir não ter, né? Alguns tratamentos podem e devem ser feitos durante a gestação, tem algumas medicações que não podem ser usadas, mas muitas que podem, então todas as lesões vão poder ser, quase todas as lesões vão poder ser tratadas durante a gestação, as verrugas todas. Às vezes tem algumas lesões pré-câncer que a gente vai esperar a maturidade do neném, de repente antecipar o parto para poder fazer o tratamento da mãe, enfim, a gente vai ter que avaliar caso a caso. Mas o tratamento deve ser feito durante a gestação. Tá. Então você falou aqui sobre a lesão no canal aí do parto. Então o HPV ele pode passar pro bebê. Pro neném durante o parto, se ela tiver com uma lesão ativa naquele momento. Tá. Simplesmente ter o vírus? Não. Essa é a pergunta isso a gente não tem essa resposta 100%. Perfeito. Né? Porque a gente sabe que, senão, assim, a gente falou aqui que 80% da população do mundo tem o HPV, isso. tem o vírus. E se todo mundo vai... Não, né? Quando a gente fala ter o vírus circulante, não significa ter a doença. Então, quando tem a doença, ou seja, eu vejo uma lesão naquele lugar, aí sim a gente pode ter um risco aumentado. Uma esposa que observou no companheiro, então, uma verruga. Até então é só uma verruga, ela não sabe se é o HPV ou não sabe. Mas fato é que tem uma verruga, ou sempre teve, ou apareceu uma. Se apareceu é mais complicado, né? Se apareceu é mais complicado, porque tem lesões que são de nascença, enfim. E aí ela teve a relação sem preservativo. Significa já a infecção pelo vírus ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu posso ter contato com o vírus sem que necessariamente eu fique doente. Com qualquer vírus. Você pode ficar do lado de uma pessoa gripada o dia inteiro e você não se contaminar. Né? É um vírus, né? O vírus da gripe é um vírus também. Então, isso vai depender do meu momento, da imunidade do meu corpo naquele momento, da minha defesa. Mas é claro que você teve um risco, você foi exposta ao risco. Então, você deve procurar o seu ginecologista e fazer uma avaliação, né? E ficar de olho, porque e conversar com o marido, número 1, conversar com o esposo, falar, tem uma lesão, vá ao médico. Não quer ir ao médico? Vamos usar camisinha. Ou não vou transar com você enquanto você não cuidar disso. É difícil, né? Falar, Bárbara, parece que é fácil falar isso. Não é. Eu sei que não é. Mas eu preciso ser um pouco pragmática, né? Assim, a gente precisa se gostar mais do que gostar do outro. E ir ao médico e acompanhar. Falar, eu tive relação, meu marido tá com uma verruga, ele não foi ao médico, ele não vai... Tem um perigo, esse exemplo que eu dei, a mulher de repente fica em dúvida, então tá ali
prestes a fazer a visita anual ao ginecologista, já conta de repente isso, ou nem conta, mas vai fazer o exame já, que tudo bem, né? Não deu nada no exame, então não tem, dando Papa Nicolau normal, não significa que ela não tem o vírus, mas significa que não tem nenhuma lesão, é isso. Tá, fez, não tem nenhuma lesão. Tem um período em que esse vírus fica... Ela foi exposta àquilo, ela pode ter sido infectada, mas não ter manifestado, pode nunca manifestar, mas ela ter sido contaminada sim. Sim. O ideal nesse caso, especificamente nesse caso, seria realmente fazer a captura híbrida e, em havendo a presença do vírus, a gente acompanhar como uma infecção, mesmo sem lesões, durante os 2 anos, né? A captura deu negativo, ok, não tem. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu vou fazer de novo? Não vou? Isso tudo ainda tá. O Papa Nicolau sempre, mas a captura também. Faz também de novo a captura. A gente ia discutir, vamos discutir isso. A questão da captura ainda está um pouco obscura. A gente ainda tem dúvida sobre quando pedir. Mas esse caso específico que você me falou, e se talvez... E se é o marido, bom, exatamente. Esse homem vai ter que ser avaliado de qualquer forma. Claro. Né? Mas nesse caso específico, até sem saber, porque às vezes ela vem e fala pra mim, olha, eu tive relação com uma pessoa desconhecida, isso é muito comum hoje em dia, e eu não tenho mais contato, eu não sei, então eu vou acompanhar essa moça. Então é ela que te importa agora, né? É ela que vai me importar, né? Porque muitas vezes eu não tenho contato, não é o marido dela que eu possa conversar, que eu possa, né? É o parceiro. Mas você acompanha por 2 anos, você falou. 2 anos. E depois você libera essa mulher, ela é normal. Ela volta para 1 ano de acompanhamento, ela volta para o acompanhamento anual. A partir do momento que eu detectei o vírus, eu vou acompanhar durante 2 anos como tem infecção. Vou fazer de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, até eu voltar a 1 ano. Né? E aí não teve nada, eu vou voltar a fazer Papa Nicolau anual. Não teve nenhuma lesão, você disse. Isso. Mas o vírus pode continuar lá, se você fizer outra captura. Se o vírus estiver alto ainda, eu vou continuar com o acompanhamento. O vírus alto é que você fala da taxa do vírus, né? Entendi. Porque a captura ela vai me mostrar assim, ó, eu tenho vírus tal em tal, grupos de vírus de alto grau e de baixo grau. Tem 1000, tem 5, tá indetectável. Tem lá uns valores. E aí esses valores é que eu vou levar em consideração. Tá baixando, ainda tá, mas tá baixando. Vamos continuar vendo, né? Sem medicamento. Depende. Se tiver lesão, eu vou medicar. Se não tiver lesão, eu vou investigar outras coisas, né? Aí vai entrar eu vou ter que avaliar outras doenças sexualmente transmissíveis. Se essa infecção for persistente, né? Então, a gente sabe que, principalmente em meninas, mulheres, mais de 30 anos, 25, 30 anos, são quando as infecções persistentes, eu vou ter que ficar mais atenta, porque são essas que continuam com as infecções que tem mais risco de entrar naquele 1% do câncer, né? Do que nas jovens. Tá. As jovens conseguem se livrar mais rápido do vírus. Mas se ela teve uma infecção lá atrás e essa infecção apareceu de novo, ou continua aparecendo, se reinfectou e não está melhorando, eu vou ficar mais atenta e de repente eu vou entrar com algumas medicações, tentar investigar outras doenças. Sempre que a pessoa tem uma doença sexualmente transmissível, qualquer que seja, e o HPV é uma delas, eu vou investigar outras doenças. Então eu vou oferecer a ela exames de HIV, exames de hepatite C, hepatite B, sífilis, herpes, enfim. Toda uma lista de doenças sexualmente transmissíveis, das quais eu tenho como fazer exames, porque tem algumas que eu não tenho. Doutora, eu vou para intervalo, mas tem tanto telespectador querendo saber se HPV tem sintoma. Então, você falou de algumas manifestações aí que podem acontecer ou não. A pessoa pode ter o HPV sem nenhuma manifestação. Quero saber se dá uma caidinha, se a pessoa fica mais gripado, por exemplo, se ela fica mais resfriada, se tem algo que fica diferente no organismo dessa pessoa, tá? Queria que você falasse daqui a pouquinho. Doutora Bárbara Murayama continua aqui conosco, ela é médica ginecologista. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, são 3 minutos e dá tempo de você tomar uma aguinha. Até já. Nós estamos de volta. Esse é o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre o HPV. Portanto, participem, ainda dá tempo. 0 operadora 11 3337 5886. Pela internet também tem tantas perguntas chegando aqui. Claro que não vai dar tempo da gente responder tudo, mas sempre falaremos sobre o HPV. A doutora Bárbara Murayama sempre será nossa convidada aqui, nossa médica ginecologista. Doutora, tem tantas perguntas, eu vou voltar com as dos sintomas mesmo, porque se toda doença desse um sintoma bem característico, seria maravilhoso e muito fácil. Muito fácil, adoraria. Facilitaria muito o nosso trabalho. Mas infelizmente o HPV, a não ser quando ele já está ou com algumas verrugas,
né? E aí fica até um pouco mais fácil da gente identificar até no exame clínico. Ou quando ele já está com um câncer avançado, que a gente olha e já suspeita fortemente, em geral é uma doença silenciosa, né? A gente quer, como médico, pegar essas lesões bem iniciais, né? Microscópicas ainda, porque o tratamento vai ser muito melhor e a chance de cura muito maior. Então, a gente gostaria de identificar essas pessoas antes delas terem qualquer sintomas, antes delas terem verrugas, antes delas terem lesões grandes, né? Então, em lesões de baixo grau, né? Lesões pré-câncer iniciais, para que a gente possa identificar. E essas lesões não causam nenhum sintoma, não causam corrimento, não causam dor, não causam coceira, não causam desconforto, não causam sintomas no resto do corpo. Por isso que é a prevenção mesmo, é ir ao médico e fazer os exames de rotina. Doutora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto, porque deve ser muito triste, como para qualquer pessoa, mas como médica, que você é ginecologista, que prega tanto a prevenção, como os outros médicos também, que fala, isso vem à TV, então deve ser muito triste quando você encontra uma paciente que chega para você às vezes pela primeira vez, ou aquela que demorou muito tempo para voltar, e aí você faz o exame, encontra uma lesão, já um câncer, ou uma lesão que vai demandar aí um tratamento mais intenso, mais rigoroso. Queria que você falasse um pouquinho pra gente se isso significa, porque pra mim, opa, caiu aqui o meu áudio, mas não tem problema. Eu queria que você falasse pra gente se isso significa que essa paciente não fez esse exame anual. Tem alguma possibilidade de alguém que está nos assistindo, então, fazer anualmente um exame e ser de um ano para o outro? Porque o nosso corpo muda, né? Então, num mês você faz um exame, sua taxa hormonal está excelente, no outro está tudo bagunçado. Queria que você falasse pra gente se significa de fato que essa mulher não fez os exames que estão preconizados ali. O Ministério da Saúde bate de frente também, firme, falando sobre os exames de prevenção. Daqui a pouquinho você explica pra gente, tá? Eu volto a conversar com a doutora Bárbara Murayama. Doutora, como eu falei, deve ser muito triste encontrar pacientes, então, com lesões muito avançadas. Significa que essa mulher, ou essas mulheres, né, não fizeram anualmente o rastreio, ou de um ano para o outro isso pode acontecer? Infelizmente pode, Denise. Na verdade, existe a questão de a doença está se desenvolver em menos tempo, mas também pode acontecer o que a gente chama de falso negativo, né? Ela fez os exames e o exame, por exemplo, o Papa Nicolau é um exame que assim como qualquer outra coisa, está suscetível ao erro, né? Depende de uma série de processos. Hoje, com a citologia líquida, esses processos melhoraram bastante, a gente diminuiu bastante a chance de erro, mas ainda sim isso pode acontecer. Então podem haver erros na coleta do exame, erros na leitura do exame, em diversas fases desse processo, e isso pode prejudicar o resultado também, né? Mas se ela for ao médico, for examinada, o médico ela confie, fizer um exame num laboratório de confiança ou pelo Sistema Único de Saúde, que tem um padrão já nesse sentido bom, então dificilmente isso vai acontecer e se acontecer, vai acontecer mesmo porque ela tinha um vírus muito oncogênico e que se desenvolveu de maneira muito rápida, né? E é muito triste porque o tratamento do HPV, principalmente em casos mais graves, mais avançados, envolve a retirada do útero, né? O que mexe, principalmente porque o HPV acomete mulheres muito jovens, acomete a fertilidade. Então, realmente são casos muito tristes. Fazer esse rastreio, se tiver dúvidas, vá antes de um ano ao seu ginecologista. Claro, com certeza. Né? Tem dúvida, teve uma relação sexual aí, observou algo no seu companheiro, então procurar o ginecologista, conta essa história pra ele, que ele vai te ajudar da melhor forma. Doutora, tem tanto, você pode imaginar a quantidade de perguntas que a gente tem aqui, às vezes nem é sobre o HPV, eu fico me perguntando, por que falta esse acesso ao ginecologista, sendo que a mulher devia ter isso tão fácil, né? Eu falei que o ideal é a gente ter um médico, né? Então você se consulta com o seu ginecologista, que ele já sabe a sua história, e hoje em dia com o celular, as mensagens, tão fácil, né? O médico
que dá essas ferramentas no Sistema Único de Saúde, nem sempre isso é possível. A quantidade de pacientes é muito grande, mas de repente no sistema particular também, você consegue até ter o telefone móvel do seu celular, do seu médico. Alguma dúvida, você manda uma mensagem. Sim. Com as minhas pacientes eu costumo me comunicar, é o WhatsApp, Isso. Todas as redes sociais a gente se comunica, mas claro, isso no meio particular é muito mais fácil, né? A gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto mesmo nos convênios. Infelizmente não é o tempo ideal de consulta e tal, mas muito disso é falta da mulher se preparar um pouco para a consulta. Acho que se você sabe que a consulta vai ser mais rápida do que o ideal, vá com as suas perguntas já anotadas para não esquecer, né? Assim, anote a data da menstruação, anote os medicamentos que você usa, anote as suas dúvidas num papel ou no celular e leve isso para consulta. Facilita a vida do médico e otimiza o tempo da consulta para que você não saia com dúvidas, né? Claro. E nenhuma dúvida é ruim. Isso. Todas as dúvidas são as suas dúvidas. Exatamente. Então, leve para o seu médico. Eu sempre falo para anotar, porque a gente esquece. Chega no médico, a gente esquece. A última pergunta, aliás, doutora, a gente tem pouquíssimo tempo, 1 minutinho só. Mas tem uma telespectadora, Adriana de São José dos Campos, ela tem 39 anos. E olha só, é uma coisa que para ela parece normal, né? Uma coceira muito forte antes da menstruação. Algumas pessoas podem falar, eu vou ao médico, mas eu nem falo isso porque eu sempre tive. Tem que perguntar também, Tem que perguntar. A pré-menstrual, o pH vaginal, ele é mais ácido do que nas outras fases do ciclo. Então, a candidíase pode acontecer mais facilmente nessa fase. Mas precisa ir ao médico, examinar e ver se é isso mesmo, né? Pode já estar uma coisa crônica e precisa tratar para equilibrar de novo a flora vaginal. E ela não sentir esse desconforto, porque não é normal ter coceira todo mês antes da menstruação. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Hoje a gente falou sobre o HPV. Você pode voltar quando quiser, porque tem tanto tema bacana pra gente falar. Das outras vezes falamos sobre métodos contraceptivos, né? Volte, porque tem sempre tema bacana pra gente conversar. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer passar a tarde aqui com você, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu já conversei com a doutora Bárbara Murayama. O tempo passa rápido demais. Ela é médica ginecologista. Vai voltar, viu? Hoje a gente falou sobre o HPV. A doutora tá sempre por aqui. Continuem sempre ligados. Obrigada pela participação de todos. Aliás, também quero agradecer aos recadinhos que eu recebi ontem de feliz aniversário. A publicação foi excelente. Tivemos um grande retorno aí, várias mensagens. Aos poucos eu vou agradecendo a todos, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Excelente fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau.